Que a paz e a maravilhosa graça de Cristo Jesus esteja contigo e com toda a sua família nesse dia tão abençoado. Eu quero cumprimentá-lo desta maneira e já desejar que o nosso Senhor venha abençoá-lo por meio da mensagem que nós iremos compartilhar com você hoje. O tema que iremos tratar hoje é Importa-vos nascer de novo. O texto básico se encontra em João, capítulo 3, versículos de 1 a 15. Se você estiver com a sua Bíblia, convido você a abri-la nessa porção tão preciosa da Palavra de Deus. Diz a Escritura Sagrada: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das espirituais ou das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai bendito, com alegria pedimos ao Senhor nesse dia que nos abençoes com a exposição das Sagradas Escrituras. Peço ao Senhor que edifique as nossas almas, revigore a nossa fé e nos dirija para o centro da Tua vontade. Que esta palavra encontre excelente lugar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu desejo introduzir o sermão de hoje lhes contando uma pequena fábula. E ela vai ilustrar muito bem o sentido do que nós queremos dizer. Era uma vez, meus queridos, certo lobo que se sentia meio solitário e considerava sua própria vida vazia e sem qualquer sentido. Pensando na vida, ele resolveu caminhar um pouco. Ao caminhar, ele se aproximou de algumas fazendas que havia próximas às cercanias onde morava. Numa dessas fazendas, o lobo observou um aprisco com várias ovelhas de lã branca como a neve. Observou que essas ovelhas eram muito bem cuidadas pelo seu pastor. Ele as alimentava, saciava a sua sede nas águas tranquilas, protegia cada uma delas dos perigos e, ainda que tivessem que andar pelo vale da sombra da morte, ele não as desamparava em momento algum e nada lhes deixava faltar. Quando submetidas a ataques de fora do aprisco, ele as defendia com a própria vida. Quando se feriam no convívio de umas com as outras, ele lhes aplicava o bálsamo da vida, sarando e tratando a menor de suas enfermidades.
O lobo percebeu que o amor do pastor era tamanho que não hesitava em bater em algumas delas para demonstrar que se importava muito com suas ações e desejava vê-las sempre bem. A cena contemplada pelo lobo era de fato fascinante. Subitamente, o lobo teve uma ideia. Ele pensou: eu não sou ovelha, sou lobo, mas desejo ser ovelha. Então ele providenciou uma veste de ovelha, aprendeu a maneira como as ovelhas se comportavam, estudou seus hábitos, improvisou algo semelhante ao balido delas e adentrou no aprisco. Estando lá, não tardou para causar problemas. Era intratável, agressivo, praticava em oculto coisas deploráveis. Era assassino, mas disfarçava isso o melhor que podia. Por ser perseverante, permanecia no aprisco, mas no íntimo ainda praticava as obras de lobo. Embora parecesse ovelha, na realidade ainda possuía um coração de lobo feroz. Não achava saboroso o pasto verdejante, mas sentia prazer na carne fresca. Não bebia águas cristalinas, mas sangue. Não suportava e nem atendia de coração a voz e o ensino do pastor, mas sempre se conduzia pelo seu próprio coração carnal. Este lobo percebe que, assim como ele, haviam outros lobos disfarçados no aprisco. Com o passar, um deles desistiu, outro fora descoberto pelas intenções típicas de lobo e pelas práticas carnais, e quando corrigido, abandonou o rebanho. Outro, ao ser apanhado em falta, endureceu o seu coração e abandonou o aprisco, vindo a falar mal das ovelhas de Cristo. Alguns queriam o lugar do pastor, porém não prevaleceram e fugiram, tentando se infiltrar noutros apriscos das redondezas. Mas o lobo de nossa fábula é muito determinado. Ele não desiste nunca. Os anos passaram, ovelhas foram envelhecendo, mudando para outras regiões, morrendo, outras foram nascendo, outros lobos foram chegando, até que chegou o dia em que aquele lobo morreu. Após sua morte, ele compareceu diante do Criador. Este Criador lhe perguntou: por que devo deixá-lo entrar no meu céu? O lobo respondeu: porque na terra fiz parte do teu aprisco. Assumi várias funções nele, inclusive sustentava financeiramente o teu aprisco. O Criador respondeu: você andava no meu aprisco e trabalhava nele, mas nunca me pertenceu. Você vestiu-se como ovelha, mas seu coração permaneceu duro como pedra. Era um coração de lobo tentando ser ovelha. Suas intenções sempre foram pecaminosas. Você irá para o lugar que te pertence, para o lago de fogo, porque escrito está: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E assim terminamos a triste história do lobo tentando ser ovelha. Esta parábola, meus queridos, ilustra muito bem o que será a história real de muitas pessoas, infelizmente. Muitos que hoje em dia se consideram salvos ainda estão terrivelmente perdidos. A menos que nasçam de novo, jamais entrarão no reino dos céus. Hoje pregarei acerca do novo nascimento à luz das Escrituras. Ouça, por favor, com muita atenção esta mensagem. Tua vida poderá mudar profundamente através da palavra de Deus. O texto nos mostra que numa certa noite, um fariseu chamado Nicodemos procurou Jesus para conversarem. Ele faz isso à noite para não ser notado pelos demais fariseus. A julgar pelo início da conversa, Nicodemos estava admirado das palavras e dos milagres que Jesus promovia e desejava saber mais sobre quem de fato era aquele homem fascinante chamado Jesus. Isso pode ser percebido claramente nos versos 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus,
porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus, meus amados, não perdeu tempo e logo declarou a Nicodemos a condição para uma pessoa ser salva. Esta condição é o novo nascimento ou regeneração. Como Nicodemos não compreendia como poderia nascer uma segunda vez, retornando ao ventre materno, Jesus se expressa de maneira mais enfática e diz que o nascimento que conduz a pessoa para o céu não é natural ou biológico, mas sim espiritual, por meio da fé no próprio Cristo crucificado e ressurreto. Somente alguém que tenha nascido espiritualmente, por meio do dom da fé, pode adentrar as moradas celestiais. Lemos nos versos 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Diante desta fascinante declaração de Jesus, precisamos fazer 3 perguntas a respeito da regeneração, a respeito do novo nascimento. A primeira é o que é novo nascimento. A segunda é como ele acontece. E a terceira, quais são as características que envolvem os nascidos de novo. Primeiramente, queridos, o que é regeneração ou novo nascimento? A primeira verdade que necessitamos entender quanto à regeneração é que ela se constitui num ato realizado por Deus e somente por Ele, no qual Ele mesmo renova o nosso coração, fazendo reviver da morte espiritual para a nova vida em Cristo. Na regeneração, Deus age no centro de nossas ações. Ele arranca o nosso coração maligno e outrora desinteressado por Cristo e faz este coração desejar Jesus e entregar-se a Ele, crendo-o como o único e suficiente Senhor e Salvador da alma. Deus declara isso de maneira muito clara no livro do profeta Ezequiel. No capítulo 36, versos 26 e 27, está escrito: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Somente Deus pode mudar os nossos corações. Talvez você que não seja um evangélico, um crente, um cristão convertido, seguidor de Cristo, já tenha sido inúmeras vezes concitado, instigado a se tornar um crente, a se tornar um seguidor de Jesus desta maneira. Mas é preciso que se diga que se o nosso Deus não tocar o seu coração, você jamais irá desejá-lo. Nós não desejamos a Deus por nós mesmos, porque estamos mortos em nossos delitos e pecados. Não fomos nós que achamos a Jesus. Foi Jesus quem nos achou, porque éramos nós que estávamos perdidos e não Ele. É Jesus quem encontra você. E quando Jesus encontra, Ele o faz transformando o seu coração e colocando dentro dele um desejo de ser diferente. Mas não um desejo de mera mudança de comportamento, mas um desejo de pertencer ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Alexander Hodge, ele definiu regeneração como um ato único, completo em si mesmo e jamais repetido. A conversão, como o início da vida santa, é o começo de uma série constante, infindável e progressiva. Cristãos verdadeiros não são apenas pessoas boas, são ou supõe-se que sejam pessoas puras. C.S. Lewis, em seu grande livro Cristianismo Puro e Simples, emprestando 2 palavras gregas, ele distingue 2 tipos de vida, bios e zoe. Bios é o tipo de vida que todas as pessoas têm, vida biológica, mantida por comida, ar e água, mas que eventualmente termina em morte.
Zoe, por outro lado, é vida espiritual. O tipo de vida que Deus nos dá quando nascemos de novo é a vida eterna. Tomando emprestado o seu raciocínio, precisamos compreender que, assim como não há vida sem concepção, não pode haver nova vida sem regeneração. Sendo assim, como não tivemos participação ativa, meus queridos, em nossa própria concepção biológica, também não podemos ter participação ativa em nossa concepção espiritual. Ou seja, na regeneração de nossas almas, a nossa participação ela é passiva e não ativa. Podemos ver isso claramente em Ezequiel novamente, no capítulo 11, versos 19 a 21. Ouçam o que diz o profeta. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Quero dizer com isso, queridos, que ninguém pode ser um verdadeiro crente sem que Deus tenha inicialmente modificado o seu coração. A regeneração, meus amados, não é uma obra nossa, pelas nossas forças ou intelectualidade, ela é obra de Deus. O mesmo apóstolo João declara que os verdadeiros filhos de Deus não nasceram da carne, ou sangue, ou vontade humana, mas nasceram de Deus. Lemos acerca disso em João 1, 12 e 13. João capítulo 1, versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Martinho Lutero, o grande nome da Reforma Protestante no século XVI, concordando com esta verdade bíblica, também disse: quando Deus atua em nós, a vontade, sendo modificada e docemente inspirada pelo Espírito de Deus, deseja e age não por compulsão, mas responsivamente. E o próprio Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 9, de 16 e 18, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Meu querido irmão e amigo, essa transformação profunda que todos que são cidadãos dos céus precisaram passar, essa transformação incrível que todos aqueles que almejam a eternidade precisam passar, essa regeneração é uma obra que Deus realiza em nós, nos fazendo desejá-lo, nos fazendo crer nele e responder ao seu chamado para servi-lo por toda uma vida. Somente uma pessoa regenerada entra no céu, porque somente uma pessoa regenerada manifestará a verdadeira fé com suas verdadeiras obras, conforme se lê em Efésios 2, de 4 a 9. Escutem o que Paulo escreveu. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto, ou seja, a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A segunda pergunta: como acontece a regeneração?
A segunda questão importante é como esta regeneração acontece em nós. Esta regeneração, queridos, acontece em nós justamente porque não podemos crer em Cristo por nós mesmos. Na Bíblia de Estudo de Genebra, encontramos esta questão definida de forma clara. Eu quero aqui trazer aquele conteúdo para nós. Na Bíblia de Genebra, podemos ler: a regeneração é necessária porque todos os descendentes de Adão e Eva herdaram o pecado deles e são moralmente incapazes de fazer o que é bom. Paulo escreveu aos Efésios que as pessoas estão mortas em seus delitos e pecados. Neste estado, estão sem Deus e sem esperança no mundo. Não como recompensa aos méritos deles, mas livremente e em amor. Deus pronuncia a palavra que faz o morto reviver. O pecado, meus amados, nos deixou com a alma morta para Deus. Estas almas mortas não podem desejar a Deus verdadeiramente, porque não podem responder ao chamado do Evangelho, não podem arrepender-se de seus pecados, e o máximo que conseguem é vestir as vestes de ovelha, ainda que conservem o coração de lobo, conforme mencionei inicialmente. Estas almas mortas, elas necessitam reviver. E esta obra de reviver, de revitalização da alma caída em pecado, é a regeneração. É a regeneração que Deus opera de forma íntima e pessoal no coração de cada um dos seus escolhidos. E como Deus faz isso, você me pergunta? Deus faz isso, meu querido, através de circunstâncias externas, internas e principalmente pela pregação da palavra de Deus. Mais uma vez, eu convido Paulo a falar aqui no sermão de hoje, em Romanos 10, verso 7. Ali ele escreveu: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Um coração regenerado sente um profundo desejo de servir a Cristo. Um coração regenerado anseia por uma mudança de vida. Um coração regenerado já não é feliz com o que tem nem com o que faz. Sente angústias como de uma mulher em trabalho de parto e só há alívio para este coração quando nasce um bebê. Um coração regenerado descobre em Cristo, pela pregação fiel da Bíblia, a pessoa mais importante de sua vida e entrega-se voluntariamente a ela para aliviar suas contrações íntimas, visto que foi Cristo que carregou na cruz o nosso fardo, os nossos pecados, as nossas misérias. A regeneração acontece quando Deus nos implanta uma mudança íntima através do Espírito Santo por meio da pregação fiel de sua palavra. Isso fica ilustrado muito bem na visão de Ezequiel, no capítulo 37, de 1 a 14, o vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, diz a palavra de Deus. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, pregava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam.
Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Os ossos secos, na visão de Ezequiel, escutam a palavra, e o Espírito atua, e eles voltam à vida. É assim que se dá a nossa regeneração. Como disse Moutier, assim como no princípio Deus disse: haja luz, e houve luz, assim também no momento que Ele marcou para o nosso novo nascimento, disse: haja vida, e houve vida. Somente a pregação do verdadeiro Evangelho pode levar uma alma das trevas para a luz, da morte para a vida, da miséria para a vitória. Em terceiro e último lugar, a última pergunta a ser respondida hoje é a seguinte: quais as marcas que acompanham um coração regenerado? Queridos, são muitas, mas eu quero citar algumas. A primeira marca de um coração regenerado é o arrependimento. Quando Deus, queridos, nos regenera, nosso coração é tomado por um profundo sentimento de tristeza pelos anos que vivemos sem servi-lo. Sentimos tristeza por percebermos que nossos pecados levaram o justo Filho de Deus a morrer de forma tão cruel por nossa culpa. Sentimos uma vontade imensa de chorar e nos achamos como náufragos numa vida totalmente vazia. Tudo mais perde a graça e o sabor e desejamos uma grande mudança. Isto é o arrependimento promovido por Deus em nosso coração pela regeneração. A segunda marca de um coração regenerado é a conversão. A conversão é aquilo que chamamos na prática de nova vida. A conversão é a consequência natural de quem foi regenerado por Deus. A pessoa sente uma ansiedade tremenda de correr para os braços de Jesus. Não consegue resistir à sua graça nem à sua vocação eficaz. E quando ouve o convite ao arrependimento, responde sinceramente, disposto a nunca mais ser como já foi um dia. O efeito da regeneração é uma volta de 180 graus. Alguém andava numa direção e Deus o traz para a direção que glorifica o nome do Senhor. A terceira marca de um coração regenerado é a santificação. Santificação é a correção de velhas práticas que feriam a palavra de Deus e o abraçar de novas práticas que honram a Deus. Um coração regenerado passa a sentir ódio pelo pecado e a lutar com as armas de Deus para não mais entristecê-lo. A quarta marca de um coração regenerado é o serviço. Todo coração transformado deseja dedicar sua vida a Deus, fazendo alguma obra na casa de Deus ou fora dela que agrade ao Senhor, sente vontade de fazer com que outros compreendam o que ele compreendeu. Sente vontade de contar o que Cristo fez em sua vida e pregar a respeito do que Cristo pode fazer na vida dos outros. Um coração regenerado se torna um coração servo, um coração que quer dedicar-se a Deus. A quinta marca de um coração regenerado é o compromisso. Um coração regenerado não consegue ver as necessidades materiais da igreja e não ajudar. Se torna um mantenedor da obra e do reino de Deus com suas contribuições. Em Atos 2:45, os cristãos convertidos nos servem de modelo. Diz o texto:
vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Em Atos 4, 36 e 37, lemos: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O maior milagre que pode acontecer em uma vida é ter o coração transformado, não pela influência horizontal, mas pela influência vertical, que desce dos céus, graciosamente, toca o nosso íntimo e diz no mais profundo do nosso entendimento: você é meu, eu te amei, te escolhi e venho chamá-lo para ser meu seguidor. Esse é o chamado de Deus. Ele não é audível, mas é sentido em nossas almas. E aí eu quero me dirigir àqueles que já são cristãos, que já servem a Deus, que são membros de uma igreja evangélica. Pergunto a vocês: vocês já experimentaram a regeneração? Pergunto a você: Deus já transformou o teu coração? Se Deus já transformou o teu coração, eu pergunto: você possui os frutos desta transformação? Você já se arrependeu de seus pecados? Você já se converteu? Você está vivendo em santificação? Você tem prazer em servir a Jesus? Você é um cooperador da obra do reino de Deus com seus dons, talentos e recursos? Mas eu também quero me dirigir aos que me assistem nesse momento e que não pertencem a uma igreja evangélica. Se Deus vos deseja, Ele vai achá-los. Quero me dirigir a vocês e dizer: se Deus está regenerando você, por meio desta palavra, eu te exorto a que, ainda hoje, você se dobre diante de Deus. Você entregue sua alma nas mãos de Deus. Você procure honrá-lo e servi-lo. Você possa orar aí mesmo, na sua casa, dobrar os seus joelhos e dizer: Deus, mude a minha alma, transforme meu coração, arranque de mim o velho homem e me faça nova criatura. Eu preciso desse clamor e há de atender você. Desejo concluir essa mensagem falando a respeito de um livro. Esse livro é O Peregrino. Foi uma das melhores obras que já li em minha vida. No final do livro, quando o peregrino chega às portas da cidade celestial, lhe pedem um diploma sem o qual ele não pode entrar. Este diploma equivale à regeneração e genuína conversão. Ao entregar o diploma, o peregrino entra na cidade celestial. Mas o livro termina com uma cena triste que nos serve de alerta. Ora, enquanto eu admirava todas estas coisas, diz o livro, virei-me para olhar para trás e vi ignorância chegando à beira do rio. Logo cruzou as águas, sem nem metade da dificuldade com que se debateram os outros dois, pois eis que ele encontrou ali um tal Vã Esperança, barqueiro, que com seu barco ajudou a atravessar o rio. Assim também ele, como os outros dois que vi, subiu o monte e se encaminhou ao portão, mas sozinho. Nenhum homem sequer o recebeu, nem ouviu palavras de estímulo. Chegando diante do portão, ergueu os olhos e viu a inscrição no alto e começou a bater, supondo que logo lhe seria facultada a entrada. Mas os homens que olhavam por cima do portão lhe perguntaram: de onde você vem e o que quer? De onde você vem e o que deseja? Comi e bebi na presença do rei e ele ensinou pelas nossas ruas. Pediram-lhe o diploma para que pudesse levá-lo ao rei.
tateou nas vestes, à procura do documento, mas nada encontrou. Não tem nada? Perguntaram-lhe. Mas o homem nada dizia. Então chamaram o rei, que não quis descer. Não quis descer para vê-lo, mas chamou os 2 seres resplandecentes que conduziram Cristão e Esperança e ordenou-lhes que fossem lá fora atar os pés e as mãos de Ignorância para lançá-lo fora. Então eles o agarraram e o levaram pelos ares até a porta que vi na encosta do morro, atirando-o lá dentro. E vi assim que também dos portões do céu, não só da cidade da destruição, havia um caminho até o inferno. Despertando, porém, vi que tudo não passara de um sonho. Espero sinceramente que você tenha o diploma dado por Deus, o qual não é outra coisa senão um coração regenerado. Do contrário, não entrarás na cidade celestial. Quero orar por sua vida. Bendito e bondoso Deus, agradeço ao Senhor de todo o meu coração, porque o Senhor tem sido misericordioso e alcançado inúmeras vidas com a tua palavra. Quero pedir a graça que esse sermão toque os corações hoje e gere nova vida para a honra e a glória do Senhor. Te agradeço por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, fique com o bondoso Deus. Procure conhecê-lo, leia a sua palavra. Deus pode mudar radicalmente teu coração e, com isso, tua vida. Que o Senhor te abençoe, hoje e para todo sempre. Amém.